O passado precisa ser reescrito repetidas vezes. Muito do que antes pensávamos saber, agora foi provado como errado pela ciência. No entanto, os rumores ou suposições muitas vezes persistem por séculos. Queremos esclarecer 9 dessas mentiras neste vídeo de hoje. Vamos começar! Não foram apenas os escravos que construíram as pirâmides. Durante muitos anos, houve um mito que se espalhou por aí, alegando que as pirâmides do Egito foram construídas por escravos, que foram forçados a trabalhar por um faraó malvado. Essa ideia foi difundida primeiro por judeus e cristãos, que se opunham ao estilo de vida egípcio, e depois, por filmes de Hollywood, como Os 10 Mandamentos, lançado em 1956, e mantido vivo muito tempo depois. Entretanto, essa história foi inspirada principalmente pelo historiador grego Heródoto. Enquanto as pessoas que estudam o tema certamente já sabem que esta crença não está realmente enraizada na realidade, a opinião popular ainda é moldada por essas falsas suposições, e uma grande maioria das pessoas ainda acredita que as pirâmides foram resultado de trabalho escravo. Contudo, na realidade, trabalhadores bem treinados e altamente qualificados foram pagos para construir as pirâmides. Isso significa que não havia escravos envolvidos e a maioria dos trabalhadores teria sido tratada de forma bastante justa. Uma análise dos restos de animais de uma refeição para os trabalhadores, feitas pelo analista de fauna Richard Redden, identificou enormes quantidades de ossos de carne bovina, ovina e caprina, o suficiente para alimentar milhares de pessoas. A maioria dos ossos também pertencia a animais muito jovens, machos. Carnes como esta eram reservadas apenas para a realeza, então pensar que carne como essa teria sido desperdiçada em escravos é uma mentira. Entendemos que as carnes não estavam tão livremente disponíveis como estão hoje, e a maioria da carne vermelha como esta não estaria sequer disponível para o povo comum. Tanto quanto podemos dizer, mesmo os trabalhadores normais dessa parte do mundo teriam tido acesso a tais carnes luxuosas. Embora haja certamente muito mais que podemos cobrir, isto por si só é uma evidência inegável de que as pirâmides não foram construídas por escravos. Cigarros são bons para a sua saúde. Hoje praticamente todos sabem que esta afirmação não é verdadeira, mas no final dos anos 90, houve um grande escândalo que se espalhou pelo mundo, com as grandes empresas de tabaco afirmando que os cigarros eram bons para a sua saúde. As empresas haviam retido e ocultado ativamente uma grande quantidade de informações sobre os efeitos nocivos dos cigarros. Eles também haviam lançado campanhas publicitárias destinadas a públicos menores de 21 anos, para atrair uma nova geração de fumantes. A Camel era uma das principais marcas publicitárias para crianças. No final, um juiz ordenou que todos os anúncios sobre cigarros precisassem incluir que a droga poderia ser incrivelmente prejudicial à sua saúde e poderia levar a certos tipos de câncer. Embora esta informação seja amplamente conhecida hoje em dia, não foi até 2017 que este anúncio foi realmente transmitido na televisão. Mas ainda hoje, a indústria do tabaco tenta encontrar muitas maneiras diferentes de convencer compradores ignorantes a comprar produtos de tabaco. Por exemplo, cigarros sem aditivos ou cigarros orgânicos são frequentemente comercializados como mais saudáveis, mesmo que isso não seja verdade. A realidade é que os cigarros são ruins para você por causa do processo de combustão, não necessariamente os aditivos que são colocados neles. Por causa disso, mesmo os vapes têm muitas desvantagens. Não deixe que as empresas o enganem para comprar produtos químicos nocivos como este. Todos esses produtos são projetados para alinhar os bolsos dos ricos e deixar a classe baixa com tremendos problemas de saúde mais tarde. Thomas Edison não inventou a lâmpada. A simples ideia de usar eletricidade para fornecer luz veio do químico inglês Humphrey Davy, que mostrou que a eletricidade que flui pelos fios emite luz. O problema, porém, era encontrar um material barato que queimava brilhantemente e que também durava muitas horas. Embora Thomas Edison tenha superado este obstáculo com um fio de carbono em 1879, o químico Warren de la Rue havia resolvido o problema quase 40 anos antes, usando fios finos de metal refratário selados no vácuo. No entanto, como ele optou pela cara platina, esta invenção foi amplamente esquecida, já que a platina era caríssima. O químico britânico Joseph Swan tentou evitar o custo usando carbono, mas isto não funcionou.
pois o carbono queimava muito rapidamente. Um ano depois, Edison combinou os fios de carbono com um sistema de vácuo melhorado e assim se tornou o inventor da lâmpada moderna. Entretanto, Thomas Edison não inventou a lâmpada. Em vez disso, ele simplesmente a tornou muito mais econômica para que o consumidor médio pudesse instalar as lâmpadas em suas casas. Einstein não repetiu em matemática. Dizem que o gênio de renome mundial Albert Einstein tinha uma deficiência de aprendizagem dislexia em uma idade jovem. Entretanto, esses rumores não são inteiramente verdadeiros e, de acordo com as evidências que encontramos, Einstein era uma criança relativamente normal, embora tenha provado ser dotado desde muito jovem. Assim como a maioria das crianças, ele foi capaz de falar em frases completas quando tinha apenas 2 ou 3 anos de idade. Quando ele recebeu suas notas aos 7 anos de idade, sua mãe escreveu uma carta à avó de Albert, dizendo: "Ele foi o primeiro de sua turma novamente, ele recebeu um boletim brilhante." Quando ele fez a transição para o ensino médio, Albert continuou a se sair muito bem e foi constantemente avaliado perto do topo de sua turma. Entretanto, embora Albert fosse um aluno muito brilhante, ele não era conhecido por ser observador e muitas vezes ele se comportava mal. De acordo com alguns relatos, quando ele começou a aprender aos 5 anos de idade, ele ficou tão irritado que jogou uma cadeira em seu professor. Embora depois disso, pareça que seu comportamento mudou, pelo menos um pouquinho. Ele foi capaz de passar pela escola e recebeu notas incríveis em todos os seus boletins. Parece que o rumor de suas fracas habilidades matemáticas provavelmente surgiu de seu biógrafo, que escreveu um livro sobre ele após sua morte. O biógrafo leu mal seus boletins escolares e alegou que ele reprovou em matemática e inglês. No entanto, na realidade, ele passou em ambas as matérias com distinção. A Grande Muralha da China não é visível do espaço. O mito de que a Grande Muralha da China é visível da Lua data de 1754. Como você provavelmente notará, isto foi alguns séculos antes do pouso da Lua. Portanto, não há como os antigos chineses terem sabido disso na época. Foi somente em 1969 que a tripulação da Apollo 12 conseguiu refutar esta afirmação. Alan Bean relata que a tal distância da Terra, tudo o que se pode ver do espaço são nuvens, neve e água. Na maioria das vezes, é raro até mesmo ver áreas de gramado do mundo. Mesmo da Estação Espacial Internacional, que está mais de 99% mais próxima, a muralha não pode ser vista a olho nu. Em 2003, Yang Liwei, o primeiro homem da China, foi enviado ao espaço e, para desapontamento dos chineses, até mesmo ele relatou que a muralha não era visível. O astronauta americano-chinês Leroy Chiao finalmente conseguiu fotografar a Grande Muralha da China com uma lente de 180 mm, de uma altura de 230 milhas, o que corresponde a aproximadamente 370 km. No entanto, mesmo essas imagens foram refutadas, pois a câmera é obviamente capaz de enxergar muito mais do que o olho humano. Portanto, na sua forma atual, não há como ver a Grande Muralha da China a partir do espaço sideral. A foto do Lago Ness é falsa. Todos estão, é claro, familiarizados com a famosa foto de 1934, que supostamente mostraria o monstro do Lago Ness. A busca por Nessie está longe de terminar e haveria avistamentos repetidas vezes, com novas fotos surgindo online o tempo todo. George Edwards, que vendia passeios no Lago Ness, enviou uma foto do suposto monstro em 2012, que foi aclamado como uma das melhores fotos já tiradas de Nessie. Na foto, você podia ver o que parecia ser a espinha dorsal do grande monstro marinho. Entretanto, um ano depois, Edwards admitiu que a foto era falsa e a imagem foi criada usando um modelo de fibra de vidro que havia sido criado para o documentário da National Geographic, The Truth Behind the Loch Ness Monster. No entanto, Edwards nunca admitiu seu erro e não sente que fez algo errado ao mentir para o público. Entretanto, esta não é nem mesmo a foto mais recente que foi tirada. Em 2020, uma foto de um turista local chamado Steve Jealous surgiu e causou um grande alvoroço online. Ele mesmo não afirmou que era Nessie, mas perguntou nas mídias sociais que tipo de peixe ele poderia ter tirado uma foto. Um blogueiro chamado Roland Watson, que trata da história do monstro do Lago Ness, descobriu, no entanto, que o Jealous é um artista gráfico 3D e ganha vida criando imagens falsas como essa.
Steve Felton, que estuda o Lago Ness há anos, acredita que Ness não existe e que os muitos avistamentos podem provavelmente ser atribuídos ao bagre do rio. Ele diz que alguns desses peixes podem crescer até 2,5 metros, dando a aparência de um monstro do fundo do mar. Os vikings não usavam chifres. A maioria das pessoas compreende que os vikings não usavam chapéus com grandes chifres saindo deles. A maioria das pessoas parece entender isso, mas a cultura popular continua a retratar os antigos vikings como sendo selvagens que usam chifres. A origem desse conceito errado pode ser encontrada no mundo da ópera, porque para o Anel de Nibelungo, de Richard Wagner, o figurinista Karl M. Doppler criou capacetes com chifres para os personagens vikings na segunda metade do século XIX. Esta única ópera conseguiu mudar completamente a maneira como o mundo via os vikings, levando muitos a acreditar que os vikings usavam, de fato, chapéus com chifres. Na realidade, os chifres teriam sido contraprodutivos em combate. Se a espada do adversário tivesse sido esmagada em um capacete com chifres como este, provavelmente teria deslizado para baixo e esmagado o rosto do viking, não algo que você queira que aconteça em batalha. Como observação, a ideia de que os vikings bebiam de chifres ocos também é improvável. Na realidade, teria feito muito mais sentido que os vikings tivessem bebido de copos de barro, assim como todos os outros, embora em algumas partes do mundo fossem utilizados copos de chifres. Michael Jackson não inventou o Moonwalk. O Moonwalk está sempre associado a Michael Jackson. Originalmente, este movimento de dança teria sido conhecido como backslide, mas Michael certamente deu a este movimento uma nova vida e o renomeou. De acordo com sua irmã mais velha LaToya, ele vem de um bailarino chamado Jeffrey, que o apresentou em um espetáculo chamado Soul Train, e mais tarde o ensinou a Michael, que lhe deu seu nome atual. Há uma diferença significativa, no entanto. Com o recuo, você desliza para trás, enquanto parece que está andando para frente. Com o Moonwalk, por outro lado, você se mantém em grande parte no lugar, enquanto também faz movimentos como se estivesse caminhando para frente. Entretanto, um movimento muito semelhante foi inventado pelo cantor de jazz Cab Calloway no início da década de 1930. Em 1974, David Bowie também apresentou uma versão do Moonwalk em um show de abertura para Alan Sane. O Moonwalk foi usado pela primeira vez por Michael Jackson em 25 de março de 1983, no show Motown 25 para Billie Jean, e imediatamente se tornou um sucesso com seus fãs. Entretanto, de qualquer modo, Michael Jackson não inventou este movimento. A datação por carbono não é precisa. No mundo da arqueologia, pode ser difícil falar de descobertas recentes sem usar a datação por carbono como um meio para estabelecer a idade de um objeto. No entanto, em 2018, a precisão deste método foi questionada depois que se reconheceu que o clima desempenha um papel significativo na decomposição do carbono. As flutuações climáticas podem ter uma influência considerável sobre o resultado desses testes. No caso das plantas, há também o fato de que elas geralmente crescem em diferentes velocidades, em diferentes épocas do ano. Portanto, datar por carbono uma planta seria uma tolice. O método de datação por radiocarbono foi desenvolvido na década de 1940. Ele é baseado na ideia de que os organismos vivos constantemente absorvem carbono através da atmosfera ou através dos alimentos. Após a morte, a absorção chega ao fim e o carbono que está presente é lentamente decomposto. Em 2020, foi anunciado que os cientistas estariam reavaliando a forma como eles utilizam a datação por carbono. Eles admitiram que algumas das datas que escolheram para usar podem ser imprecisas por centenas de anos. No entanto, não seria exagerado assumir que alguns casos poderiam apresentar imprecisões de milhares e milhares de anos. Este é um dilema de que muitos cientistas cristãos vêm falando há décadas, mas parece que a comunidade científica está finalmente a bordo e concordou em reavaliar a forma como usamos a datação por carbono ao longo da história. Obrigado por assistir, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos.